no Campeonato Brasileiro ao menos, que foi o técnico do Criciúma. O Cláudio Tencati caiu o Criciúma, e mesmo assim o Cláudio Tencati só ficou até o fim do campeonato. Também ficaram com o mesmo técnico o Grêmio, que também lutou para não cair, o Bahia, que a gente já falou, o Fortaleza e o Palmeiras. Os 5 times que tiveram apenas um técnico ao longo da temporada inteira. Vamos começar a falar dele, o técnico mais longevo num clube no futebol brasileiro nesse momento, que é o Abel Ferreira. Depois ele se igualar ao Oswaldo Brandão como o técnico que mais ganhou títulos no Palmeiras, ele terminou em 2024 com a conquista do Paulistão. E só o Paulistão, foi o 3º consecutivo dele, o campeão paulista do Palmeiras do Abel. O Palmeiras caiu nas oitavas de final da Copa do Brasil para o Flamengo e caiu na Libertadores nas oitavas também para o Botafogo e perdeu o confronto direto com o Botafogo, que praticamente decidiu o título brasileiro, tudo isso no Allianz Parque. Parte da torcida até reclamou com o Abel, chamou o Abel de pardal, da dependência do Estevão, que o time tinha do Estevão, que tem apenas 17 anos. Alicia, vou com você. O ano, dá para dizer que foi ruim do Abel, e o Abel, para ele continuar lutando e brigando e ficando no alto, ele precisa se reinventar. Assim, o páreo agora de outros treinadores é mais difícil para ele? Olha, Tirone, é sem dúvida o pior ano dele no Palmeiras, o que diz muito sobre o que tem sido essa era Abel no clube, né? Ele ganhar só um campeonato paulista vira esse só, né? Sendo que o Palmeiras estava ali até a última rodada, embora de maneira improvável, buscando inclusive o tricampeonato brasileiro, façanha que só o São Paulo conseguiu nessa era de pontos corridos. Então, é importante a gente olhar um pouco para o contexto, mas sem dúvida foi um ano com mais dificuldades. O Palmeiras cai muito cedo nas 2 Copas, justamente para os times que as venceriam, né? O Flamengo, a Copa do Brasil, e o Botafogo, a Libertadores, e briga até o final no Campeonato Brasileiro, mas termina com um ar meio melancólico por conta da derrota para o Botafogo, e especialmente aquele jogo contra o Fluminense, em que nem parecia que o Palmeiras ainda tinha chance de título. Foi um jogo muito arrastado, muito sem brio, que é uma coisa que se estava acostumado a ver nesse Palmeiras do Abel. Então ficou um pouco essa sensação de esse time já deu. Embora fale-se muito sobre a questão ofensiva, o Palmeiras já confirmou a contratação do Facundo Torres, está no mercado ainda atrás de atacantes. O Palmeiras teve o melhor ataque do campeonato brasileiro, né? Então não é um desastre completo, por óbvio, mas que foi novamente uma dependência de uma joia da base. Se foi o Endrick no ano passado, esse ano foi o Estevão, que ajudou a carregar o Palmeiras nas costas, junto com o Rafael Veiga, especialmente ali na reta final do campeonato, e sem ele o time caía muito de produção. Né? Nos 2 momentos em que ele sai lesionado, e depois também vai servir a seleção brasileira, o Palmeiras tem uma queda de produtividade ofensiva muito grande e começa a sofrer defensivamente também, que sempre foi uma força, uma grande característica desse time do Abel. Então, assim, há um entendimento, e a gente vê pelo movimento que a diretoria vem fazendo agora no final do ano, de renovação desse elenco, né, de peças que, inclusive, são muito caras, né, o Palmeiras tem uma folha salarial muito pesada. No ano passado, naquela janela do meio do ano, em que não contratou ninguém, foi uma chiadeira enorme, o Palmeiras optou por renovar, né, vários contratos e, portanto, deixou a sua folha salarial mais pesada, e esse ano começa a fazer um movimento para alguns desses jogadores buscarem oportunidades em outros clubes e trazer novos nomes. Então tem uma responsabilidade que é sim do Abel, ele não conseguiu fazer esse time manter aquela motivação de buscar um título até o final, como ele sempre vinha conseguindo, mas tem um pouco dos jogadores que também não entregaram, né? A gente precisa criticar e elogiar treinador quando ganha e quando perde, e a mesma coisa serve para os jogadores, né? O Palmeiras teve algumas partidas esse ano em que criou inúmeras oportunidades e os atacantes não conseguiram converter aquilo em gol. Então tem certamente méritos e críticas que merecem ser direcionadas aí ao Abel, mas não vejo um pedido pela cabeça dele, não vejo assim, há obviamente um crédito gigantesco construído nesses últimos anos, que mantém o Abel muito forte para o ano que vem, né? Inclusive, quando surgiram os rumores sobre uma possível saída, houve uma preocupação muito grande do que seria um Palmeiras sem ele, né? O Palmeiras que agora olha para o Super Mundial, precisa se reforçar, mas é fácil dizer que foi o pior ano, porque foi o primeiro ano em que o Palmeiras não conquistou nenhum título importante, mas conquistou um título e brigou pelo brasileiro
até o final. É que aí o pessoal está um pouco mal acostumado e ficou chateado, queria mais, né? Entendo, mas o Abel certamente vai repensar essa equipe para o ano que vem, e aí com novas peças, e vai precisar se reinventar numa coisa que é muito nova, praticamente inédita no futebol brasileiro, que é um treinador tanto tempo no mesmo clube, né? Os desafios passam a ser outros. Tem muitas vantagens, mas tem também seus desafios que o Abel vai precisar enfrentar para o ano que vem, de olho especialmente no Super Mundial no meio do ano.